Fala aí pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender a subir essa aplicação Mern Full Stack para uma máquina virtual no AWS EC2. E para quem não sabe, uma aplicação Mern consiste basicamente do MongoDB como banco de dados. Então aqui a gente tem duas entradas de dois livros. Se eu for aqui no meu MongoDB, a gente pode ver que eu tenho dois documentos, beleza? O E significa o Express vai ser o nosso back-end. O R é o do React, então o React é o front-end, que é uma aplicação React. E o N é do Node.js, que a gente roda junto com o Express, ok? Eu vou deixar o código fonte e o link do curso na onde que eu monto essa aplicação, caso você queira dar um apoio aí no meu trabalho, beleza? Então essa aplicação basicamente é uma aplicação CRUD, que a gente consegue adicionar, editar, deletar e consultar os dados do nosso banco de dados. E aqui eu tenho alguns botões que eu posso trocar o tema, eu posso adicionar um novo livro, eu posso editar as informações do livro e eu posso deletar o livro também, beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui no console da AWS e procurar por EC2. O meu está aqui listado porque eu visitei recentemente. Caso você não esteja, procure por EC2 aqui em cima. É o primeiro link. A gente vai abrir, a gente vai clicar em instâncias, pode ser aqui ou aqui. E a gente vai iniciar uma nova instância. Então a gente precisa clicar nesse botão aqui ou nesse botão aqui. Então vamos lá. Ok. Aqui eu vou dar um nome para o meu servidor. Vou chamar de Mern Biblioteca. E aqui embaixo eu vou selecionar o sistema operacional da minha máquina. Eu vou deixar ele como Ubuntu, que é mais simples. Aqui eu vou deixar essa imagem, que é a versão mais recente e também ela é elegível para esse free tier, caso você esteja dentro do prazo. A arquitetura eu vou deixar essa daqui também. E o tipo da instância eu também vou deixar esse t2.micro, que também ele é elegível para o free tier, beleza? Caso você não esteja dentro do free tier, ele vai custar esse tanto aqui por hora, que no final dos 30 dias vai custar mais ou menos $10, ok? Bom, descendo, a gente vai precisar criar um key pair. Então a gente vai criar para a gente poder acessar a nossa máquina através do SSH. Então a gente vai clicar nesse botão e aqui eu vou dar um nome para minha key pair. Essa key pair eu vou colocar a região que eu estou, então Frankfurt. Vou colocar o nome da conta, então nesse caso eu vou abreviar por GG, pois eu tenho mais de uma conta na AWS. E por último, na máquina que eu estou utilizando. Então no meu caso é o meu MacBook Air. O tipo da minha key pair vai ser RSA e o formato vai ser esse .pem. E caso você esteja utilizando o Windows e você não tenha esse OpenSSH, provavelmente você vai precisar utilizar esse formato aqui embaixo de PPK juntamente com esse PuTTY. Beleza? Então vamos criar o key pair. Ele vai fazer o download, beleza? Desse arquivo na nossa máquina. E a gente vai continuar aqui nas configurações de networking ou as configurações de rede. A gente vai deixar praticamente tudo do jeito que está, porém, a gente vai habilitar essa caixa, que a gente quer aceitar conexões da internet HTTPS e também HTTP. E nessa linha, ao invés de eu aceitar a conexão SSH de qualquer lugar, eu vou colocar o meu IP. Então, só eu, através do meu IP, vou ser capaz de conectar na minha máquina através do SSH. A gente vai precisar criar um security group. Então, se a gente voltar aqui em cima, a gente vai editar. E a gente vai deixar do jeito que está aqui. E a gente vai dar um nome mais descritivo. Então, eu vou colocar Mern Biblioteca. E aqui eu também vou colocar Mern Biblioteca. Assim. Ok? O resto eu vou deixar do jeito que está. E eu vou iniciar a minha instância. Então, a nossa instância iniciou com sucesso. A gente vai clicar nesse botão para a gente poder conectar na nossa instância. Então, vamos clicar aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa mudar as permissões da nossa key pair. Então, eu vou copiar esse comando e eu vou no meu terminal. Aqui no terminal, o que eu vou fazer? Eu vou mover a minha chave que eu acabei de baixar. Então, aqui em Downloads, Frankfurt, eu vou mover para dentro da minha pasta dedicada às minhas chaves. Então, eu vou mover a minha chave da pasta Download para a minha pasta dedicada para as minhas chaves SSH. Feito isso, eu vou rodar aquele comando. Então, aqui eu vou passar onde que a minha chave está. Vai estar aqui na pasta SSH. Preciso remover essas aspas.
E eu esqueci aqui do ponto. Beleza, agora sim eu sou capaz de conectar na minha máquina. Então, se eu voltar aqui, eu vou copiar esse comando e voltar aqui no terminal e tentar acessar a minha máquina. Yes. Claro, eu esqueci de trocar um caminho da minha chave. Então, aqui eu preciso colocar .ssh barra o nome da minha chave. Agora sim, já estou conectado na minha máquina. A gente pode ver que eu estou utilizando o usuário Ubuntu e aqui o IP da nossa máquina. Então, se a gente voltar aqui e a gente voltar nas nossas instâncias, a gente consegue ver que essa instância tem um IP público. E se a gente tentar acessar, ela vai voltar aqui um erro, pois a gente não tem nada rodando nessa máquina. Ele está até colocando o HTTPS, então eu vou remover. Por algum motivo o browser está redirecionando para o HTTPS, mas a gente não tem nada na nossa máquina. E a gente precisa instalar as ferramentas e as bibliotecas nessa máquina que a gente acabou de criar. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui no meu código. Eu vou abrir esse arquivo. E eu vou seguir as instruções. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é atualizar tudo na nossa máquina. Então a gente vai rodar esses dois comandos para a gente poder fazer a atualização e também fazer o upgrade. Então a gente vai rodar. A gente vai apertar Enter para poder instalar tudo. Beleza, terminou. Se a gente voltar aqui no nosso documento, o próximo passo, eu vou fechar esses terminais que ele está rodando localmente. Então vamos fechar aqui. E aqui o próximo passo é instalar o Node.js. Então a gente vai copiar esse cara, voltar aqui na máquina e rodar esses comandos. Ok, terminou. Se eu limpar e rodar node-v, a gente tem a versão 20.17. Se a gente rodar o npm, a gente tem a versão 10.8.2. Beleza. Bom, o próximo passo, qual que é? A gente tem que fazer o sync dos nossos arquivos com a nossa máquina. Então, eu vou rodar esse comando, que ele vai fazer a sincronização dos meus arquivos locais com a minha máquina remota. Então, se eu vier aqui, e se eu listar as minhas pastas, a gente pode ver que eu não tenho uma pasta chamada app. E essa pasta que eu vou criar na hora que eu rodar esse comando. Então, vamos lá. Eu vou copiar ele. Eu vou terminar a conexão com a minha máquina remota, depois eu preciso rodar aquele comando localmente. Então, vamos digitar aqui exit, vamos limpar, e eu vou rodar o comando da minha máquina. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é trocar o caminho da minha chave, então, Frankfurt, e eu preciso passar o IP da minha máquina Ubuntu. Então, se a gente voltar aqui no console, a gente consegue ver que o IP, se a gente clicar em Connect, a gente consegue copiar essa parte aqui para a gente poder conectar. Então, se a gente voltar e eu colar aqui e rodar, novamente eu escrevi errado. Vamos ver aqui. Frankfurt, assim. Ok, já fez a sincronização dos arquivos da minha máquina com a máquina remota. Então, eu preciso conectar novamente. Então, vamos fazer isso. Ok, conectado com a minha máquina remota. E agora, se eu listar os meus arquivos, eu tenho a minha pasta app. E se eu entrar dentro dela, eu tenho aqui todos os arquivos da minha máquina local. Beleza? Bom, uma vez que eu não subi a pasta Node Modules, eu preciso buildar essa pasta antes de conseguir executar a minha aplicação. Pois como é uma aplicação full stack, eu preciso desse comando para que o front-end consiga se comunicar com o back-end. Então vamos lá. Então eu vou rodar aqui npm run build e ele vai buildar a minha aplicação na minha máquina remota. Ok? Enquanto está buildando, se eu voltar aqui no meu arquivo, eu posso mostrar o que esse comando faz. Então, a gente tem aqui esse comando de build, que ele vai instalar as dependências do nosso back-end, e depois ele vai instalar as dependências do nosso front-end. Depois que ele instalar as dependências do nosso front-end, ele precisa rodar esse build no nosso front-end, depois o React, a gente tem o JSX, e a gente precisa compilar isso para JavaScript. Então, voltando, aqui terminou. E se eu rodar npm run start, a gente pode ver que eu não consegui conectar no meu banco de dados. Isso deve, pois eu não copiei o meu arquivo de variáveis de ambiente para minha máquina.
Então, para poder corrigir esse erro, eu vou vir aqui no meu arquivo, .env, e eu preciso passar essa variável de ambiente para ser capaz de conectar o meu banco de dados. Então, se eu voltar e eu colar, eu rodar npm run start, voltou a passar as aspas aqui, então eu passei a URI da conexão com o meu MongoDB, entre aspas, e agora sim está conectado. E a gente pode ver que o servidor está rodando na porta 3000, e se eu tentar acessar, deixa eu remover isso daqui, a gente pode ver que ele não consegue conectar, porque a gente não abriu essa porta no nosso Security Group. Então, se eu voltar aqui nas minhas instâncias, eu vim aqui em Security e abrir o meu Security Group, eu preciso habilitar aquela porta. Então, se eu editar aqui e adicionar uma nova regra, e a gente aceitar a conexão na porta 3000, vamos deixar aberto por enquanto e salvar. E aqui ele não está funcionando, pois a gente precisa passar a variável de ambiente como produção. Então, se a gente voltar aqui no nosso terminal e eu parar o comando, e eu passar mais uma variável de ambiente, então vou passar aqui como production, assim. Ok? Agora, se eu voltar aqui e tentar acessar o meu IP na porta 3000, a gente tem acesso à nossa aplicação. Como a gente está utilizando o mesmo banco de dados, ele vai trazer as informações que a gente já tem, ok? Então, a gente pode ver que a nossa aplicação está funcionando. Bom, o próximo passo é a gente configurar essas variáveis de ambiente num arquivo na nossa máquina remota, e para isso a gente vai voltar aqui no código e a gente vai ver o próximo passo. Então, a gente vai criar esse arquivo, então vamos copiar esse comando, vamos voltar aqui e vamos parar o nosso servidor. Então, aqui a gente vai chamar de app.env, então no meu caso eu vou chamar de merne.env, e aqui eu vou colar as variáveis de ambiente que eu tenho na minha máquina. Então, se eu voltar nesse arquivo, eu vou copiar todas essas informações, vou voltar aqui, vou apertar a letra I e vou colar. Aqui eu vou colocar production, assim, vou apertar ESC, vou digitar 2 pontos aqui embaixo, ok? E as letras W para poder escrever, de write, e a letra Q de quit, para a gente poder sair. Beleza, feito isso, eu criei meu arquivo de variáveis de ambiente, e se eu voltar no meu código, o próximo passo é a gente deixar o nosso arquivo seguro, pois ele contém informações sensitivas. Então, vamos copiar esses dois comandos. A gente vai voltar aqui, eu vou colar, e aqui eu vou colocar merne, e aqui eu vou colocar merne também. Assim. Beleza. Se eu voltar, o próximo passo, a gente precisa criar um serviço no nosso sistema operacional para que, caso a nossa aplicação caia por algum motivo, ele restarte o serviço para nós automaticamente. E também para a gente poder rodar no background. Pois como que eu tive que parar esse comando aqui, a nossa aplicação não está funcionando. Então, a gente precisa rodar ela no background e também ter um mecanismo para poder restartar ela automaticamente se ela cair por algum motivo. Beleza? Então, vamos lá. A gente precisa criar um novo arquivo. Então, eu vou copiar esse comando, voltar aqui e, novamente, eu vou escrever aqui merne.service. Eu vou colar essas informações. Então, eu vou copiar tudo isso daqui, voltar, novamente, apertar a tecla I e colar. Aqui eu vou trocar, eu vou colocar merne, e aqui eu vou colocar merne. Essa linha eu não preciso, pois essa variável de ambiente já está lá dentro, então vamos apagar, assim. Aqui é o comando que ele vai rodar, então é o npm start ou npm run start, beleza? Aqui a pasta app, e aqui em cima a descrição. Então a gente pode colocar, por exemplo, merne biblioteca app. Então vou apertar ESC, 2 pontos, WQ para salvar. Maravilha. Agora a gente precisa restartar o nosso sistema para poder habilitar esse novo serviço que a gente acabou de criar. Então vamos copiar esses comandos, voltar aqui, vamos colar, e aqui eu vou colocar merne, e aqui também merne, assim. Beleza. O próximo passo
é verificar o status do nosso serviço. Então, vamos copiar esse comando, vamos colar e vamos ver se ele está rodando com sucesso ou não. Beleza, está rodando com sucesso. Então, ele está rodando aqui na porta 3000 e está conectado com o banco de dados. Então, se a gente voltar e eu tentar acessar, o nosso serviço está rodando novamente. Um ponto importante, caso você siga o tutorial de como montar essa aplicação, se você não conseguir conectar no banco de dados, você precisa vir aqui no MongoDB, precisa vir em Network Access, precisa habilitar o IP para ele poder receber conexões da internet, ok? Senão ele não vai conseguir conectar caso esteja o seu IP. Maravilha. Então vamos lá, qual que é o próximo passo? Se a gente voltar aqui, a gente pode ver os logs. Então no caso aqui a gente está vendo o único log que ele printou na tela, que é a inicialização do serviço. E caso você tenha mais logs, você pode rodar esse comando. E caso você queira acompanhar o log em tempo real, que é o tail, você vai rodar esse comando. E para a gente conseguir acessar a nossa aplicação sem precisar passar a porta, a gente vai precisar aqui desse caddy. O caddy é praticamente igual ao Nginx. Ele vai servir como o nosso reverse proxy e também para dar acesso ao HTTPS na nossa máquina. Então aqui a gente tem o site do caddy. Então se eu abrir esse link, se eu copiar esse link e eu abrir aqui, a gente tem aqui a documentação dele. Ele é bem simples, então a gente vai precisar instalar na nossa máquina. A gente está utilizando o Ubuntu. Aqui a gente tem como instalar no Ubuntu. Então a gente pode copiar esses comandos. Vamos copiar e vamos rodar aqui na nossa máquina. Beleza, enquanto está instalando, a gente pode ver que esses comandos são praticamente o mesmo que a gente acabou de rodar. E a gente precisa editar esse arquivo aqui. Então vamos copiar, vamos voltar e vamos editar ele. Aqui eu vou apertar novamente a letra I. E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou comentar essa linha. E eu vou comentar essa linha aqui. Aqui embaixo eu vou descomentar essa, que ele vai ser o nosso proxy reverso, ou reverse proxy. Então, na hora que a gente receber a conexão na porta 80, a gente vai encaminhar as requests para o nosso localhost na porta 3000, assim. Então, vou apertar o ESC e vou fechar esse arquivo. Próximo passo, a gente precisa restartar o caddy. Então, vamos copiar e vamos rodar esse comando. E agora, se eu configurei tudo certo, se eu voltar aqui no meu navegador e eu remover a porta daqui, eu consigo acessar a minha aplicação ainda. Maravilha. E agora, para finalizar, a gente precisa habilitar o HTTPS. E para poder habilitar o HTTPS, a gente precisa de um domínio personalizado. Então, para isso, a gente vai precisar voltar aqui na AWS e a gente vai procurar por Route 53. Caso você não tenha uma hosted zone, você vai precisar criar uma. Você pode criar uma registrando um domínio novo ou num outro domínio que você possua. Então, você vai vir aqui. A gente pode utilizar essa hosted zone e a gente vai criar um novo record. Então, eu vou clicar aqui. Eu vou selecionar Simple Routing. Então, vamos clicar em Next. E aqui eu vou criar um novo record. Então, no meu caso, eu vou colocar MERN como meu subdomínio. Aqui eu vou deixar do tipo A. E eu vou vir aqui no meu Security Group. Eu vou voltar nas minhas instâncias. E eu vou copiar aqui o IP público da minha máquina. Então, a gente vai redirecionar o tráfego para um IP. E o IP é esse daqui. Assim. Então, vamos definir e vamos criar os records. A gente pode vir aqui. E a gente precisa esperar um pouquinho até ele propagar. Beleza? Enquanto ele está propagando, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui no meu documento. E o próximo passo que eu preciso fazer é colocar o domínio ao invés da porta 80. Então, novamente, eu vou precisar editar o nosso arquivo do caddy. Então, vamos vir aqui e vamos editar essa linha. Então, vou apertar a letra I e vamos colocar aqui mern.terraformando.net e vamos deixar do jeito que está. O CAD, ele vai fazer o HTTPS automaticamente, pois a gente já tem acesso às portas 80 e 443 que a gente definiu no nosso Security Group. Então, vamos salvar e vamos restartar o nosso caddy. Assim. Se a gente voltar
na AWS, o nosso record está em sync, está sincronizado, e a gente pode tentar acessar agora. Então, mern.terraformando.net. Bom, aparentemente não está propagando, e o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, a gente vai deletar esse record que a gente acabou de criar, pois ontem eu estava fazendo alguns testes, pode ser que por algum motivo ainda não consiga propagar isso corretamente. Então a gente novamente vai criar um novo Simple Routing, e dessa vez eu vou colocar um outro subdomínio. Então vamos colocar, por exemplo, aqui biblioteca. Aqui a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, a gente vai deixar como A, e aqui a gente vai copiar o endereço IP público. Então vamos colar aqui, e a gente vai definir, e a gente vai criar esse record. Beleza, então a gente vai esperar ele atualizar. Beleza, está sincronizado. Então, se a gente voltar aqui e a gente clicar nesse cara, a gente pode copiar isso daqui e a gente pode vir aqui no nosso servidor e editar novamente o nosso CAD. Aqui a gente vai deletar essa linha, assim, e a gente vai colar assim. Então vamos sair e salvar e restartar o nosso CAD. Ok, agora a gente pode ver se vai funcionar ou não. Então a gente vai colar aqui e maravilha. Agora sim funcionou, foi instantâneo. A gente pode ver que ele já fez o redirecionamento para o HTTPS. Então está aqui a nossa aplicação rodando no nosso EC2. Se eu quiser, eu posso adicionar mais um livro aqui. Então, se eu voltar aqui no meu código, eu tenho esse cara aqui. Então vamos copiar e voltar. Vamos colar, subtítulo, autor é o Tolkien. Aqui é fantasia. E aqui a gente pode copiar, por exemplo, esse daqui. Voltar, colar, e aqui a gente vai colocar o retorno do rei. Ótimo, então a gente vai salvar e maravilha, a nossa aplicação está funcionando corretamente. Então a gente pode editar, já foi editado, e a gente pode deletar. Maravilha, então a gente reinicia, ok? A gente pode voltar para os temas, e se a gente remover tudo, a gente tem a nossa página falando que nenhum livro está cadastrado. Bom, e com isso, a gente configurou corretamente a nossa aplicação Mern Full Stack dentro de um AWS EC2. Agora, a gente precisa fazer o contrário. A gente precisa destruir o que a gente criou. Senão vai ficar rodando e a gente vai receber cobrança da AWS. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fechar aqui, fechar aqui. A gente vai terminar essa instância. Então, a gente vai clicar em Actions. Aliás, a gente vai clicar em Instance State, a gente vai Terminate. A gente vai vir aqui no nosso Route 53 e a gente vai deletar o record que a gente criou. Então, a gente está selecionado. Delete record, é esse mesmo. Então, vamos deletar. E voltando aqui, do lado esquerdo, a gente vai procurar por Security Groups e a gente vai deletar o Security Group que a gente criou para a nossa máquina. Então, Actions, Delete Security Group. A gente precisa esperar a nossa máquina deletar para a gente conseguir deletar o Security Group. Então, se a gente voltar aqui em Instâncias, a gente vai esperar um pouquinho. Talvez agora a gente consiga. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Security Groups, Actions, Delete, Delete. Vamos atualizar. E agora a gente só tem um. Beleza, com isso a gente encerra o nosso vídeo. Se você gostou, deixa aquele joinha e se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.